Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma correção. Vamos agora livro 3 da terceira unidade, né? Páginas 43 a 45. Então, vamos lá, meu povo. Na página 43, eu já tinha feito essa correção na sala de aula com vocês, mas para relembrar o pessoal que faltou também, vamos lá. Calcule as raízes quadradas a seguir. Então, toda vez que eu tiver uma radiciação e uma fração dentro dessa radiciação, o que eu quero dizer? Que aqui, ó, é a mesma coisa que eu vou falar raiz quadrada de 81 e raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? 9 vezes 9 vai dar 81. E raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? 10 vezes 10, 100. Conseguiram entender aí? Beleza. 1/9, raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1, né? E raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 vai dar 9. Tranquilo. Na letra C é 9/16. Quanto que é raiz quadrada de 9, né? 3. Raiz quadrada de 16 é 4. E raiz quadrada de 25 é 5. Essa primeira página foi moleza, né? Agora vamos para o esquenta. Vamos para a página 44. Legal! Bem louco! Empolgante! Turma, vamos agora para a página 44. Nessa página 44, tia já havia explicado aqui lá na sala, mas vou explicar uma para vocês relembrarem, tá bom? Vamos lá, ó. 0,64. 0,64 é a mesma coisa que colocar assim, ó. 64. Quando tiver um número decimal para colocar, gente, na fração, em forma de fração, vou fazer o seguinte. Coloco o número 64, coloco todos os números sem a vírgula, no caso 64. Não preciso colocar o zero, porque vem antes da vírgula, né? Então, vai dar a mesma coisa que 64. 0 e 64 é a mesma coisa que 64. Como eu tenho dois números depois da vírgula, que é o 6 e o 4, vou colocar 2 zeros, então vai ficar 100. Lembrando que é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 64 vai dar 8, porque 8 vezes 8 é 64. E raiz quadrada de 100 vai dar 10, porque 10 vezes 10 é 100. Divido 8 por 10 vai dar 0,8. Mesma coisa do 0,004. O resultado dá 0,2. A tia não tem raiz quadrada de 13, nem 12, nem 3. O que eu faço? Divide. 13, 12 dividido por 3 vai dar raiz quadrada de 4. 12 dividido por 3 dá 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Aqui é a mesma coisa, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 10.000 é 100. A letra I é a mesma coisa que a letra E e a letra F. O resultado vai dar 0,6. Agora, vamos aqui, ó. Na questão 2. Ela é bem complexa, mas vamos lá. Eu vou fazer duas questõezinhas para vocês depois desenrolarem, para o pessoal que está com dúvida nessa questão 2, que eu acho que é bastante dúvida. Eu vou explicar a questão A e B para vocês conseguirem resolver as demais, tá bom? Na questão A, ele fala, calcule o valor das expressões numéricas. Então, vamos lá. Primeiro que está entre parênteses. Vou repetir 1,4 e vou subtrair com a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 49, vezes 0,2 mais 1,5 vai dar 1,7. Pronto. Resolvo ainda o que está entre parênteses para depois multiplicar. Então, 1,4 menos 7 vai dar menos 5,7, porque o maior número entre eles aqui é o 7. Então, como ele é negativo, vai ficar menos 5,7. Vezes 1,7. Agora sim eu vou multiplicar, tá bom, gente? Então, vou multiplicar. Menos 5,7 vezes 1,7 vai dar menos 9,52. E aí, turma? Será que vocês acertaram? Depois deixem aí nos comentários. Na questão B, ela é um pouquinho mais complexa, mas não vamos deixar de fazer. Ó, resolvo primeiro o que está entre parênteses. Então, coloco primeiro entre parênteses, que eu não vou terminar agora. Então, vai ser menos. Esse menos aqui, vou repetir. Raiz quadrada do número 1 é 1. Raiz quadrada do número 9 é 3.
e repetir mais 3/5. Só resolvi primeiro o que estava na raiz quadrada, vezes menos 6/7. Eu vou resolver o que está aqui, ó. E nesse primeiro parênteses, observa que os denominadores são diferentes, não são? E 3 e 5, então eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 5, vamos lá. É divisível por 3, porque 3 dividido por 3 vai dar 1. 3 não é divisível por 5, o 5 não é divisível por 3, então eu repito. Divido por 5, então vai ser o quê? 3 vezes 5, 15. Então, MMC entre 3 e 5 vai dar 15. Então, eu vou reescrever as duas frações que estão ali com denominadores iguais, tá? E aqui, ó, 6/7. Aqui, repito o negativo. Aí, eu faço o que agora? Eu vou pegar o 15 e divido por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, o resultado eu coloco aqui em cima. Isso aí são propriedades da fração, tá? Pego 15 e divido por esse 5 aqui de baixo. 15 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 3. Então, coloco o 3 aqui. Para a gente finalizar essa questão aqui, nessa parte, na verdade, eu multiplico o resultado da multiplicação com o numerador. Quem tem dúvidas na questão de adição ou subtração com frações com denominadores diferentes, eu peço para vocês darem uma revisada, senão vocês vão ficar embolados com essa questão, tá bom? 5 vezes 1, 5. 3 vezes 3, 9, né? Opa, 15 dividido por 5, 3, tá certo. E 3 vezes 3, fez certo? Ah, não, aqui é 2, ó, bem que eu achei estranho, aqui é 2, então deixa eu só pronto. Aqui é 2, tá, gente? Aqui é 2, não é 3 não, aqui é 2. Então, aqui deu 5 certinho, 3 vezes 2, 6. Tranquilo. Agora, eu faço o quê? Eu vou resolver aqui dentro, ó. Agora, eu vou resolver aqui dentro, com denominadores iguais. Então, vou abrir o parênteses. Devo R$5. Fui lá e paguei R$6. Ainda fiquei no lucro. Ainda fiquei com 1/15, tá bom? Repito o denominador igual. Vezes menos 6/7. Agora, eu posso, na multiplicação de frações, eu multiplico sem problema nenhum. Numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes menos 6, menos 6. 15 vezes 7, 15 vezes 7 vai dar 105. Essa fração não é irredutível. Eu consigo ainda simplificar. Eu vou simplificar por 3. Ela dá para simplificar por 3. Então, vai ficar menos 6 dividido por 3, menos 2. 105 dividido por 3 vai dar 35. A resposta final da questão B. Pausem o vídeo para vocês fazerem. Se tiver dúvida, refaça. Volta a explicação também, tá bom? Para me adiantar, vou fazer aqui a letra C. Vai ficar menos 3. Na letra D ficou 8/15. Na letra E ficou 17/20. E na letra F ficou 19/20. Ou, se vocês quiserem dividir, vai ficar 0,95 também. Tanto faz se eu colocar em decimal ou em fração, tá bom? E na questão 3, última questãozinha aí. Só voltar aqui para corrigirem, pausem o vídeo, pronto. Na questão 3, ele pede para eu calcular mentalmente. Essa questão 3 é moleza, gente, vou provar para vocês. Toda vez que eu tiver aqui dentro, ó, o valor, o radicando tiver está elevado ao quadrado e a raiz for a raiz quadrada, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão simplificar. Como? Se eu tiver uma raiz quadrada e dentro o radicando tiver ao quadrado, vocês vão, ó, simplificar anular, né? Vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, aqui, ó, se aqui a raiz quadrada aqui tiver ao quadrado, vai dar o mesmo valor. Se aqui tiver a raiz quadrada aqui ao quadrado, vai dar o mesmo valor. Aqui é a mesma coisa, ok? E terminamos aqui a página 44, vamos para a última página, 45. É mesmo, é? Vamos lá, turma, para a nossa última página, página 45.
Questão 4. Qual é a medida do lado de um quadrado de área igual a 20,25 metros quadrados? Então, meu povo, eu tenho que saber qual o número que eu multiplico 2 vezes para dar 20,25, tá? Vocês podem por tentativas também, tá bom? Então, a letra A vai ficar 4,5 metros, porque se eu multiplicar 4,5 vezes 4,5, vai dar 20,25. Uma dica. Tia, se eu colocar, não tem raiz quadrada de 20,25. 20 raiz quadrada, se eu colocar aqui 20,25, eu vou pegar, uma dica que eu dou para vocês, é acharem a raiz próxima do número 20. Como? Uma raiz exata próxima do 20 é raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 25. Observaram? Que são raízes exatas, que têm números exatos, que são próximos do número 20. Raiz quadrada do número 16 é o número 4. Raiz quadrada do número 25 é o número 5. Então, o valor está entre o número 4 e o número 5. Aí você vai por tentativa. 20 está mais próximo do 25 ou está mais próximo do 16? Está mais próximo do número 16, certo? Porque, do número 16 e do número 20, tem o valor... Tem 4 números só de diferença. E do 25 são 5 números de diferença. Então, uma raiz quadrada de 20,25 está mais próximo do número 4. Aí você vai tentar multiplicar. 4,1 vezes 4,1. Não é. 4,2 vezes 4,2. E assim por diante. Tá bom? Na letra B, qual é a área de um quadrado cujo lado mede 64? Raiz quadrada de 64. Vamos lá. Raiz quadrada de 64 é 8. Vocês concordam comigo? Raiz quadrada de 64 é 8. Só que aí ele quer saber a área. Para eu calcular a área de um quadrado, eu vou multiplicar lado vezes lado. Então, o lado de um quadrado sempre vai ser o mesmo valor, certo? Então, eu vou multiplicar 2 vezes o lado. Então, lado vezes lado vai dar 64. Quando eu falo em área, e aqui está em metros, vai ser metros quadrados, tá bom? Letra C. Qual a medida do lado de um quadrado cuja área é igual a 38,44? Mesma ideia da letra A, tá? Você vai tentar por aproximação. Vai dar 6,2 centímetros, porque se eu multiplicar 6,2 vezes 6,2, vai dar 38,44, tá bom? Na questão 5, ele fala, se x vale 2 quintos, y menos 1 sexto, w 5 meios e z menos 7, o valor da expressão numérica é essa daqui. Então, eu vou substituir, gente. Como assim? X vezes y vezes w. Quanto que vale x? Vale 2 quintos. Quanto que vale zy? Vale menos 1 meio, 1 sexto. Então, fica menos 1 sexto. Coloca entre parênteses aqui porque é negativo. E w vale 5 meios. Então, vai ser vezes 5 meios. Eu só substituí aqui nessa expressão algébrica, tá bom? Dividido por z. Quanto que vale z? Menos 7. Agora, eu vou calcular. Como que eu vou calcular? Como é uma multiplicação de frações aqui em cima, eu vou multiplicar todos os numeradores e depois multiplicar todos os denominadores. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Agora, eu vou multiplicar os denominadores. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2, 60. Isso tudo vai ser sobre menos 7. Eu só calculei aqui de cima, tá? Repeti o menos 7. Quando eu tenho aqui, uma fração dividido com um valor, toda vez que tiver uma divisão de frações, nesse caso, eu faço o quê? Eu vou multiplicar pelo inverso, tá? Eu repito a primeira fração, que no caso aqui é menos 10 sobre 60 avos, e multiplico pelo inverso da segunda. Mas, tia, a segunda aqui não é uma fração. Lembra que eu falei com vocês que se não tiver nada embaixo do número, quer dizer que tem o número 1. Então, o inverso vai ser menos 1 sétimo. Aí, eu vou calcular. 10 vezes 1 vai dar 10. Por que vai ficar positivo? Porque aqui é menos, vai ficar positivo.
60 vezes 7 vai dar 420. É uma fração irredutível? Não. Então, vou simplificar. Dá para simplificar por 10. 10 dividido por 10 vai dar 1. 420 dividido por 10 vai dar 42. Terminei aqui a questão 5, tá? Então, a alternativa é 42, a letra D. Letra D, tá bom? Na pausa para vocês corrigirem, vamos agora para a questão 6. Daniela calculou raiz quadrada de 0,09 com uma calculadora. Então, ela começou a apertar a tecla raiz quadrada várias vezes e obteve outros resultados. Depois de um tempo, por mais que a Daniela apertasse a tecla, a calculadora sempre indicava o mesmo número. Letra A. Vocês precisam, na questão 6, vocês precisam utilizar a calculadora para vocês responderem, tá bom? Então, utilizem a calculadora para responder nessa questão. Letra A. Qual o último número obtido por Daniela? Então, o último número que vai ter obtido é o número 1. Se Daniela calculasse a raiz quadrada de outro número, o resultado seria o mesmo? Sim, tá? Sim. Quanto mais apertarmos a tecla, mais a raiz se aproxima de 1, tá bom? E na questão 7, para a gente finalizar, descubra o número racional escondido que torna as sentenças verdadeiras. Então, vamos aqui, ó. Menos raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 10.000 é 100, ok? Isso daqui, se eu somar com o valor que está ao quadrado aqui, vai dar 0. Se eu somar, vai dar 0. Mas vocês concordam comigo que a primeira fração aqui é negativa e aqui é positiva? Então, toda vez que eu tiver aqui e vai dar 0, eu vou ter que somar pelo oposto. Então, vai ser mais 1/10. Porque se eu somar com 1/10, menos com mais dá menos, né? 1/10. Isso. Porque se eu mais com menos dá menos, e aqui não é ao quadrado, então, ó, aqui seria ao quadrado. 1/10 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 100. Então, vai zerar. Então, a resposta da letra A vai ser o quê? 1/10, tá? Na letra B vai ser 8 ou menos 8. E na letra C vai dar 1/8 ou menos 5/8. Na letra B, ó, só para provar para vocês rapidinho, ó, se colocar 8 positivo aqui, ó, 12 mais 8 ao quadrado é 64. Então, se eu somar 12 mais 64, vai dar 76. Finalizo a nossa correção de hoje. Beijos, até a próxima. Isso é tudo, pessoal.